Olá a todos. Então, o tópico nosso hoje é sobre introdução à computação evolucionária. Então, hoje o nosso tópico é falar sobre computação evolucionária. Beleza. Primeira coisa que nós temos que entender é esse termo. O que que significa evolucionária? Confesso para vocês que fiz a disciplina, né, lá no mestrado sobre computação evolutiva, evolucionária, e eu passei o semestre inteiro sem entender de fato o porquê do nome, porque a gente não fica preocupado nem tentando associar isso. Mas para vocês eu vou falar. Quando nós estamos tratando, dentro da ciência da computação, de sistemas inteligentes, existem várias formas de interpretar e de trabalhar com esses sistemas, né? Existem várias modelagens, vários métodos, né? Várias técnicas, vamos dizer assim, né? Nós já falamos aqui sobre as heurísticas, né? Que você tenta colocar alguma inteligência dentro de algum sistema de busca, mas nem todos os sistemas são relacionados com buscar alguma coisa dentro de uma árvore, né? Existe uma busca por uma melhor solução. E existe uma teoria aí, que vocês vão ver no decorrer da aula de hoje, que é tratar sobre a computação evolutiva, que a gente fala de computação evolucionária. O que significa evolucionária? O evolucionário te dá uma denotação de evolução. De evolução. De tempo. De geração. Então, você tem aqui uma primeira geração dentro do seu código. Esse código seu aplica-se algumas técnicas, aí ele vai para a segunda geração. Aplica-se umas técnicas, ele vai para a terceira geração. E por assim, até ele chegar na última geração, que seria a resposta que ele quer. Isso a gente pode fazer uma analogia com a gente mesmo, né? Em relação ao meu pai, eu sou a segunda geração, né? Do meu pai, se eu tiver relacionado ao pai dele, eu sou a segunda geração. Ao meu bisavô, eu sou a terceira geração, mas teve várias outras famílias, né, que foi a geração. Então, nós estamos de uma geração nesse exato momento. Então, geração dos anos 80, geração dos anos 90, geração dos anos 2000 e por aí vai, né? Por quê? Porque as pessoas vão evoluindo, ou não, né? Isso é debatido, mas passa-se o tempo. Então, a próxima geração, ela teria, teoricamente, que ter mais capacidades e mais habilidades desenvolvidas em relação à geração anterior. Então, isso também pode ocorrer olhando para a ciência da computação. Então, essa palavra computação evolucionária é aquele código onde você olha para o seu código e ele trabalha com a noção de gerações. Então, você roda ele está rodando uma geração, depois ele passa para a próxima geração, depois para a próxima, para a próxima, para a próxima. Quando você entende isso, fica mais fácil do porquê que a gente faz alguma introdução aí em relação à teoria de Darwin, né? Então, vai ficar bem mais fácil essa contextualização. Então, a nossa computação evolucionária, baseada em computação evolutiva, seria isso, ok? Então, quais são as inspirações que nós temos do porquê aplicar computação evolucionária? Imagina, né? Nós estamos nesse exato momento aqui, em pleno 2020, a pergunta que eu tenho para vocês é, já existem carros voadores? Ainda não. Não assim, a torta direita, né? Mas já existem aviões? Existem. Mas, em um determinado momento, teve alguma geração nossa, de seres humanos, que sonharam em voar, que sonharam em ter alguma máquina que pudesse, né, sair do solo e realizar o grande sonho do homem, que é o quê? Voar. Então, mas por que a gente tinha um sonho de avião, de poder voar? Porque você observa assim na natureza, pássaros, né? Você observa na natureza animais que voam, entendeu? Tanto os vertebrados quanto os invertebrados, e aquilo ali sempre mexeu com a imaginação do ser humano. Então, começou algumas vontades, algumas especulações de como poderia, então, o homem voar.
Então, entre mortos e feridos, aqueles que morreram tentando e aqueles que conseguiram voar, hoje nós temos então a noção, né, de avião, né? E dentro dos aviões você tem aqueles que precisam de acelerar para poder pegar voo e aqueles que decolam sozinho, que nós chamamos aqui de helicóptero. Dentro dos convencionais, você tem os aviões domésticos e você tem os empresariais e você tem os armamentistas, né, os supersônicos, por exemplo. Mas um tal de William Paul lá, William Paul Butzowski, cara, ele lá em 1900 e bolinha, ele já tentou fazer a primeira tentativa de voo. Se você tentar acompanhar a história da humanidade, os caras colocando equipamentos no braço e tentando bater as asas, igual um pássaro, pulando de cima de uma montanha, ou depois desenhando uma máquina, né, toda de madeira, que simularia isso daí e tentaria voar. George White, lá em 1930, tentando voar com um negócio que pedalava assim, e à medida que ele pedalava, ele batia as asas e ele iria. Então, você vê aí o Alberto Santos Dumont, lá em 1906, né, fazendo a primeira tentativa de voo com sucesso, né, o famoso 14 bis, né, é discutido, né, isso daí, quem foi o primeiro a conseguir voar ou não, mas de fato, né, o do Santos Dumont foi o primeiro modelo que é o mais próximo do que nós temos hoje, entendeu? Mas a inspiração veio da onde? Veio da natureza, veio de observar outros animais voando e o ser humano não poder voar, e aí eles falaram assim, pô, então o que a gente pode fazer para poder voar? O que nós podemos fazer para respirar debaixo d'água? Entendeu? Então, existem essas teorias aí, e essas teorias elas servem de inspiração para nós. Então, isso vale para tudo quanto é situação, né? Você tem isso daí para prática de esporte, então você observa que o Michael Phelps, ele tem uma envergadura e um modelo de nadar muito próximo de um tubarão, vamos dizer assim, né? Então ele nada muito rápido, você vê aí o Usain Bolt, né? A estrutura física dele preparada para a corrida, você vê aí que você observa na natureza como os animais se comportam, e aí você traz para a área de medicina, por exemplo, né, e cria-se o plástico, cria um material extremamente duro, mas que com a água ele fica mais macio. Você cria moda em relação a isso. Toda mulher gosta de ter um vestido de oncinha, uma bolsa de oncinha, ou um sapato de oncinha, por aí vai, né? Não limitando apenas as mulheres, mas quem quiser utilizar. Então, assim, isso também aplica-se nas modas. Então, você observa que tem alguns designs de alguns trens, de alguns super trens, né, de metrôs, vamos dizer assim, que para ele atingir certa velocidade, ele é bem parecido com algum animal. Você olha assim, a cara dessa máquina, ela parece a cara de um animal. Por quê? Porque ela foi observada, a inspiração foi a natureza, e a natureza tem muito o que acrescentar para a gente. A parte militar, né, o desenvolvimento de armadura, observa-se que existem alguns animais aí, obviamente, no reino animal, que eles se defendem muito bem, porque a armadura dele é muito boa, é um animal muito fraco, mas a armadura dele é forte, né? Então, isso daí, esses processos naturais, ok? Eles servem, então, para que a gente tenha é, um, uma inspiração para que nós possamos fazer dentro da nossa limitação técnica, né? Algo próximo disso daí para evoluir, né? As aspirações humanas, né? E aí você vê que serve para robótica, né? Você tem a possibilidade de criar uma luva mecânica, você tem a possibilidade de criar um carro que se locomove tanto em areia quanto em superfícies todas desequilibradas, porque ela se parece com um escorpião, entendeu? Você tem a simulação de um peixe para colocar ele dentro do habitat natural de outro peixe para poder monitorar como é que funcionam os cardumes. Então, esses processos naturais são modelos para diversas situações. Se você procurar na internet robótica e a natureza, você vai perceber o que eu estou falando, o quão tem de designs, né? O quão tem de justificativas, né, para a gente olhar para a natureza e evoluir os processos que nós estamos trabalhando.
E dentro da nossa computação evolutiva, falando de algoritmos e afunilando aqui para a ciência da computação, você tem alguns processos naturais que serviram de modelos para a computação, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma situação, né? Não sei se vocês sabem, mas as formigas elas trabalham muito forte em conjunto. Então existe um algoritmo conhecido como colônia de formiga, que aplica o mesmo comportamento das formigas dentro de um algoritmo em busca, entendeu? Em busca de uma solução mais apropriada. Você tem um outro algoritmo aqui, muito famoso na nossa área, tá? Chamado recozimento simulado. É um algoritmo de inteligência artificial que você pode aplicar, que com o tempo a solução ela vai indo para a superfície, você consegue chegar numa solução muito próxima da ótima. Você tem aqui a inteligência baseada de enxame, que nós chamamos de Swarm Intelligence, e aí dele nasceu um tal chamado Partículas Swarms, né, que é enxame de abelhas, ok? Então, não sei se vocês sabem, mas as abelhas, elas conseguem visitar todas as flores de uma plantação, vamos dizer assim, sem repetir nenhuma. E sem nenhuma das outras abelhas repetir ou ir nenhuma que já foi polarizada. Então, isso daí, como que a abelha consegue fazer isso? Entendeu? Então, esses algoritmos aqui, eles são algoritmos clássicos nossos. Então, é um trabalho para vocês aí depois me apresentar, né, de alguma forma, né, um documento contendo o funcionamento desses três algoritmos que estão aí nesse momento que eu acabei de citar para vocês aqui, ó. Esse daqui, tentar colocar mais bonitinho aqui, esse e esse, ok? Ao final dessa vídeo aqui, a gente vai ter mais condição de entender melhor como que funciona isso daqui. Então, essas computações aqui, todas elas são baseadas na natureza. São observações da natureza, ok? No nosso caso aqui, no nosso cenário, né, existem aplicando aqui a computação evolutiva, ok? A tal da computação evolucionária. Então, você tem lá a teoria da evolução de Darwin. Então, na nossa computação evolucionária, nós vamos seguir a teoria da evolução. A teoria da evolução baseada, né, no autor Darwin, ok? Ele tem um certo tipo de pensamento, e aí você aplica esse certo tipo de pensamento dentro desse modelo de computação. E aí, a computação evolucionária, a computação evolutiva, o que que ela é? Ela é, então, um conjunto, vamos dizer assim, de formas de fazer que todo mundo faz dessa forma, tá? Ninguém fica mudando isso daqui. Então, por isso que eu falo que é um conjunto de paradigmas. Se você fizer a teoria da evolução de outra forma, você estará quebrando um paradigma, então parabéns, tá? Um conjunto de formas de fazer, tá? De paradigmas, de classificação e aprendizado de máquinas. Então, a computação evolutiva, ela tem um conjunto de situações, de soluções, tá? De metodologias, que trabalha tanto para classificação, vamos ver isso daqui mais para frente, o que é um algoritmo de classificação em agrupamento e etc., quanto para algoritmos de aprendizagem de máquina, que são os algoritmos de machine learning, ok? Esses algoritmos de machine learning são baseados
esses daqui que eu estou falando da computação evolutiva, esses caras são baseados, eles aplicam as mesmas técnicas, as mesmas observações da natureza, feitas pelos mecanismos, né, evolucionários que o Darwin citou. Então, eles são baseados em mecanismos evolucionários, como não se limitando à genética e à seleção natural de Darwin. Lembre-se bem, não necessariamente você tem que ficar em cima disso daqui para sempre vai ser dessa forma. Não, você melhora isso daqui, mas é baseado, está escrito aqui, ó, baseado, não significa que vai ser sempre assim. É baseado nos mecanismos evolucionários. Mas que pode mudar? Pode. Você pode melhorar o algoritmo? Pode também, não tem problema. Então, o que acontece? A teoria de Darwin diz que somente os mais fortes sobreviverão. E, na verdade, você descobre mais para frente que não é só os mais fortes que sobreviverão. Na verdade, quem vai sobreviver é aquele que melhor se adapta, entendeu? Ao novo cenário. Entendeu? Então, esses algoritmos aqui, eles podem mudar de forma de adaptação. Você tem 4 grandes áreas aqui dentro, entendeu? Você tem aqui quatro grandes áreas, ok? Você tem os algoritmos genéticos, ok? Vamos colocar aqui 4 quadrantes. Você tem a programação evolucionária, ok? Você tem a estratégia evolutiva, ok? E você tem a programação genética. Esses caras aqui, o que que diferencia um do outro? A forma como ele vai fazer esse aprendizado. O que que ele aplica de técnica, até onde ele vai, ok? Então, existe as diferenças nesses caras aqui só por conta disso. Por ser considerada a mais completa e a mais utilizada e a que mais tem um resultado, ok? Nós vamos focar nos algoritmos genéticos, ok? Nós vamos focar aqui, então, no AG, ou no GA. Se for em inglês, GA, se for em português, algoritmo genético, ou Genetic Algorithms, ok? Então, é aqui que nós vamos focar, certo? Então, existem essas quatro grandes áreas aí. Então, o que que nós podemos dizer assim, destacar então aqui como sendo tópicos? Nós temos aqui que a computação evolutiva é uma comunidade, porque está o tempo todo mudando e aperfeiçoando, tá? Existem redes sociais e pessoas envolvidas nisso daqui, de pessoas, ideias e aplicações, então você vê que a comunidade se movimenta muito forte nisso, e estamos trabalhando, evoluindo até hoje em cima disso daqui, ok? Um outro que vale destacar aqui, as suas diferentes vertentes, ok? O entendimento comum é de melhoria nos processos, e essa melhoria dos processos tem que ser baseado em processos evolutivos, então, é de entendimento aqui comum, ok? A melhoria dos processos evolutivos. Então, o que é um exemplo que eu vou dar para vocês? Existem ali dentro os operadores genéticos. No primeiro momento, nem existia tal do operador genético. Mais para frente, você melhora e introduz o operador genético. Mais para frente, alguém lança uma tese de doutorado que ele utiliza um operador genético diferenciado, que isso melhora a geração de população dentro do seu algoritmo. Então, isso daí é a melhoria de processos, entendeu? Aí, do nada, existe alguma tese de doutorando
vai lá e lança para você uma nova técnica, entendeu? De melhoria da geração, de uma geração para outra. Por exemplo, do meu professor lá de mestrado, professor Celso Camilo, né, ele, no doutorado dele, ele inventou uma técnica, né, que ele defendeu, porque é uma tese, de fertilização in vitro. Por quê? Porque a fertilização in vitro estava na moda na época, entendeu? Para seres humanos, né? E aí ele falou assim: e se a gente aplicar isso daí na computação? Será que se eu pegar um indivíduo específico que eu quero, de uma geração A, e jogar ele mais para frente, numa geração futura, será que ele vai se adaptar melhor do que um cara que já está lá naquela geração? Então, existem algumas suposições, alguns experimentos e algumas provas nisso. Então, ele lançou nessa nova técnica. Então, se você entra nos livros atuais, vai existir uma técnica lá chamada fertilização in vitro. Mas se você vai nos livros lá de 1990, não existe essa técnica. Por isso que uma parte da computação evolutiva é a melhoria dos processos o quê? Evolutivos. Ok? Esses evolutivos é da evolução de como o algoritmo evolui, beleza? Dentro da computação. Um terceiro aspecto que nós podemos aqui levar em consideração é que processos evolutivos é utilizado como inspiração, como sua inspiração na natureza para os processos computacionais. Se você tem isso, você pode falar que sua computação é evolucionária, de evolução. Olha, não estou falando com computação revolucionária, de revolução. Estou falando de evolucionária, de evolução, de geração para a próxima geração. Ok? Então, o próximo tópico que não pode faltar, já falando de evolução, então, é que esse sistema evolutivo ele tem que ser baseado no modelo evolutivo de quem? O evolutivo de Darwin. Opa, certinho? Então, isso daqui seria a nossa computação evolutiva. Então, o que nós vamos trabalhar dentro dessa parte aqui é o que nós vamos olhar na natureza. Olhando a natureza, nós vamos focar na inspiração biológica, ok? Então, dentro da inspiração biológica, nós vamos trabalhar com dois aspectos. Nós vamos estar trabalhando com evolução via seleção natural, que é o que o Darwin propõe, que é o que Darwin propõe, ou seja, sobrevivem aqui os mais aptos. Vixe Maria, minha mão está escorregando aqui do teclado. Sobrevivem os mais os mais aptos. Essa é a teoria de Darwin, ok? E trabalharemos com o conceito também de operadores genéticos, que nós chamamos aqui na teoria de Mendel, ok? Que é o autor aqui que combinou isso daqui. Dentro dos operadores genéticos, nós temos duas situações. Nós temos a operação de crossover e a operação de mutation. A operação de crossover, nós chamamos ela de recombinação. Recombinação. Crossover. Isso. E trabalharemos aqui também com a mutação. Uma recombinação simples é o que aconteceu com a gente, né? Os nossos pais, em algum momento aí, namoraram, e aí você nasceu. Pegou parte do DNA do seu pai, parte do DNA da sua mãe, e formou um novo DNA que é o seu. Isso daí é a recombinação. A mutação a gente vai
melhorando e trabalhando a cada dia, estudando mais, respirando poluição e tal, e PPP vai desenvolvendo outras doenças, tal, você vai mudando o seu corpo, né? E como você pensa durante os anos. Isso daí você manda para a próxima geração, inclusive, entendeu? Por isso que na computação também temos que dar essa opção de mutar. No nosso caso aqui, o que a gente faz? A gente vai lá no indivíduo e pega um gene dele e bagunça o gene dele e vê o que acontece. Certinho? Então, essa daqui seria a operação de mutação. Então, por que Darwin? Porque lá em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies, e lá ele citou que os mais aptos, entendeu? A evolução, a próxima geração, vai ser feito pela seleção natural. Você não tem que se preocupar. Vai sobreviver sempre os mais aptos, ok? Então, não adianta você ficar lutando muito contra isso. Os melhores sobreviverão, ok? Hoje, há discussão sobre isso. Então, quando você tem aí uma evolução natural, você sempre vai ter, nessa teoria, um conjunto X, Y e Z, A, B e C, de situação, ok? Onde alguns indivíduos vão concorrer entre eles, alguns indivíduos vão concorrer entre eles em busca desses benefícios aqui. Quem não conseguir, sinto muito, mas não sobreviverá para a próxima geração. Então, isso pode ser por briga por alimento, por água, por abrigo, né? Então, você vê aí o ser humano, desde a sua época lá de ancestral, o cara já procurava uma caverna melhor, que não molhava, já procurava se aquecer melhor, já procurava caçar, procurava se procriar, entendeu? Isso vale para os animais também. Você vai no reino animal aí, nas florestas por aí, África, etc., você vê que é uma briga todo dia por sobrevivência. E do mesmo jeito aqui é o nosso cenário. O nosso cenário aqui é uma briga incessante por sobrevivência. Então, os indivíduos, ok? Ou populações desses indivíduos, grupos, né, de pessoas, brigam entre si por algum motivo, seja filosófico, seja de religião, seja por terra, porque se você tem terra, você consegue procriar ali e evoluir e deixar para as próximas gerações. Então, é uma briga incessante, entendeu? Para você estar procurando esses caras aqui. Então, isso daqui é uma evolução natural. A evolução natural, nós chamamos isso daqui de otimização, ok? Otimização natural. Se essa otimização vai levar a sociedade para cima, ou se essa otimização vai levar a sociedade para declínio, nós não sabemos. Mas que isso daqui acontece o tempo todo, acontece. E quando há uma otimização dessa daqui prematura, você percebe claramente os desastres. Entendeu? Então, isso daqui é o que a computação evolucionária tenta simular. Ok? Então, você vai ter que gerar uma população de indivíduos, esses indivíduos brigarão entre eles através de recursos, e só os próximos passarão para a próxima geração. E se o algoritmo vai ficar nessa de passar para a próxima geração, até você dizer para ele qual é a situação que ele tem que parar de processar. Ok? Então, contando um spoiler aqui do próximo slide, seria mais ou menos isso daqui. Então, o que você tem claramente aqui nesse cenário? Os indivíduos mais bem-sucedidos aqui, ok? Eles terão a possibilidade de atrair mais parceiras. Se ele atrai mais parceiras, relativamente, ele consegue deixar mais descendentes. Entendeu? Então, antigamente, o homem era medido
pelo tamanho da sua barriga, porque dava a entender que tinha muita, muita afortunado, né? Ele tinha muito recurso ali, e pela quantidade de filhos que ele tinha. Isso vale para todas as gerações passadas. Você vai aí para a ocidental, para a oriental, para a nórdica, a procriação, o fato de você deixar procriado para a próxima geração, isso daí ele é um fator de sucesso. Você sai desse mundo, falece, mas você deixou ali o quê? Uma história. E os indivíduos que têm pouca sobrevivência aqui, ele tem uma chance menor, entendeu? De deixar descendentes. Entendeu? Então, o que que acontece? Se os mais bem-sucedidos conseguem deixar cada vez mais indivíduos para a próxima geração e os menos sucessivos conseguem deixar menos, o que que vai acontecer nas próximas gerações? Mais desses daqui vão existir e menos desses daqui vão existir. E aí você consegue ver uma convergência genética aqui. Ainda bem que a natureza entra em ação aqui e não deixa isso daqui acontecer nos dias de hoje, né? Senão você teria só um nível certinho de pessoas, todo mundo igualzinho. No nosso caso, a natureza entra com algumas mutações, algumas operações naturais, e aí nasce um cara mais ou menos igual eu, barbudo, meio careca, com 36 anos, e por aí vai, né, gordinho, e aí vai tendo essas situações aí de mutação durante a evolução, ok? Então, é basicamente isso que acontece, ok? Então, lá em 1865, um tal de Gregor Mendel, ele fez alguns experimentos, e nesses experimentos ele conseguiu apresentar um cruzamento genético de ervilhas. De ervilhas. Então, aqui começou o crossover. Olha só, Darwin, né, aqui na teoria da evolução, a teoria da evolução não diz como fazer as coisas, e os operadores genéticos com Mendel, né, ele conseguiu aqui em 1865 fazer essa operação aí com as ervilhas. E aí tudo começou a partir daí, a teoria da evolução começou então a ter a sua conceitualização baseada na seleção natural com a genética. Entendeu? Então, existe uma evolução natural, mas existe também aí um processamento o quê? Um processamento genético dessas situações. Então, o que que é a características dessa conceitualização? Você vai ter, então, aqui que um ou mais indivíduos, ok? Vão competir por recursos limitados. Por que um ou mais indivíduos? Porque simplesmente, cara, aquele cara tá ali lutando sozinho e ele tá no meio do deserto do Saara, não significa que ele vai sobreviver, não. Ele pode falecer ali também, entendeu? Ele não necessariamente precisa ir para a próxima geração. Então, né, é um ou mais indivíduos. Porque talvez o indivíduo que sobrevive aqui, no nosso caso da computação, é a resposta mais próxima da ideal que a gente está buscando. Ok? Então, se não sobreviver ninguém, significa que a gente não conseguiu, não modelou nosso algoritmo direito. E aí a gente vai ter que melhorar isso daqui. Então, aqui também há alguma dinâmica, tá? Na mudança da população. E aí eu vou utilizar os mecanismos de morte, desculpa citar esse tipo de termo, tá? Mas é assim mesmo aqui, e, e nascimento. O que que vai acontecer? Vai acontecer que você tem uma população inicial de 9 indivíduos. Você vai colocar ele para poder brigar em relação ao item 1, que é
a busca, a competição entre eles. E aí, na próxima geração, vão morrer, sei lá, 7 e vão sobreviver 2. Então, há um mecanismo de morte, que é isso que eu acabei de falar. Esses 2 que sobreviverem vão, de alguma forma, procriar, certo? E eles vão gerar, então, no mecanismo de nascimento, eles vão gerar, ok? Mais outros 7 indivíduos, que foram os 7 que morreram anteriormente. Isso eu estou falando dentro da computação. Então, você começa aqui. Aqui você vai ter 9 indivíduos. Aqui você passou dois para cá, 2 sobreviveram. E 7 nasceram. Então, dentro do seu algoritmo vai ter que ter algum momento que você vai fazer esse trabalho lá. Ok? A terceira situação aqui, então, você vai ter um conceito aqui de variabilidade, ok? Para você dar uma variabilidade genética, para você dar uma diversidade, entendeu? Você vai ter aqui um conceito de variabilidade, certo? Porque sempre os filhos vão se parecer com os pais, mas não pode ser idênticos, porque você já testou aqui, ó. Você concorda que você já testou aqui? Você já testou aqui, ó. Então, existe um conceito aqui de variabilidade genética, onde é garantido que, certo? Os filhos são parecidos, mas não idênticos aos pais. Ok? Então, esse é um conceito muito forte que nós temos aqui. Você tem que garantir a variabilidade genética. Inclusive na geração da população inicial. Não faz sentido você criar 9 indivíduos aqui, esses 9 indivíduos forem exatamente iguais. Você não tem 9 indivíduos. Né? Você tem 9 clones, né? É diferente. E nem aqui na computação é bom ter clone, tá? Nem na vida real, né? Depois aparece aí o apocalipse, a gente não sabe por quê. Mas nem na computação é bom ter o clone, não. Então, essas características tornam o sistema, entendeu? Que consegue seguir uma trajetória. E você chama esses indivíduos, essa testagem, de ficar buscando esses indivíduos e testando esse indivíduo para saber se ele sobrevive para a próxima geração ou não, de espaço de estado de busca, de estado evolucionário. Então, os indivíduos, ok, que têm essas características, faz com que os indivíduos, faz com que o sistema seja um processo que, dada uma condição inicial, igual eu falei para você, entendeu? Seja um processo que segue uma trajetória por um complexo, não é complexo de difícil, não, tá? Esse complexo aqui é de diversidades, tá? De locais de busca e etc. Por um complexo espaço. É porque toda vez que a gente fala complexo, as pessoas entendem que é difícil. O complexo não está relacionamento, não é diretamente relacionado com o difícil. Né? O fato, quando você estudar na matemática números complexos, é outro tipo de números, entendeu? Complexo espaço de estado evolucionário. Através do tempo, porque nós estamos trabalhando com computação evolucionária, algoritmos evolutivos. Por isso, é muito comum, tá? Você ter, dentro dessa situação de algoritmo seu, estudo das propriedades de convergência, porque olha só, você tem um indivíduo com a característica A, B e C. Você tem outro indivíduo com a característica C, B, D. Outro indivíduo com as características A, C, F.
E aí você vai evoluir nesse cara aqui, no final, lá, aqui você está em 1910. Você vai passando ele aqui na geração do tempo. Lá em 2020, não faz sentido você ter um indivíduo com as características CGH, o segundo indivíduo CGH, o terceiro indivíduo com a característica CGH. Se isso daqui acontecer, nós chamamos isso aqui de convergência genética. Entendeu? Então, você tem que ter algum estudo das propriedades, entendeu? Para saber o que acontece nas transições da primeira geração para a segunda geração, para a terceira geração, e você tem que dar um jeito de, no meio dessas gerações, você imputar ali alguma diversidade genética. Entendeu? Então, é por isso que é muito comum o estudo dessas propriedades aqui, quais propriedades dos indivíduos e do sistema, de crossover, mutação, etc. Entendeu? São propriedades que nós chamamos de propriedades de convergência. São essas propriedades que vai fazer o algoritmo andar e convergir. Ok? Desde o estado inicial até o estado final do algoritmo. E ele tem que conseguir mapear esse comportamento, que sempre é transitório, ou seja, passa de um estado para outro. Então, nós temos que ter isso daqui. Então, nesse modelo aqui, eu posso, então, eu posso resumir o modelo de Darwin, né, em algumas situações. Né? Alguma situação eu vou ter uma ou mais populações, porque eu estou trabalhando com algoritmos evolucionários, que esses caras aqui, novamente, vão estar o quê? Competindo por recursos. Eu vou ter uma noção aqui de mudança desta população, ou seja, alguns vão nascer, outros vão morrer devido a alguma situação que você vai colocar. Essa situação que você vai colocar, nós chamamos esse conceito de nascer e morrer, é um conceito de aptidão. Ou seja, nós chamamos em inglês aqui de fitness. Quando você procura estudar isso daqui, você vai ver muito essa palavra de fitness. Esse conceito de aptidão aqui, ele reflete exatamente quem nasce, ou ele reflete exatamente quem sobrevive. As próximas gerações. Ok? E aí você vai ter um segundo conceito, o quarto conceito aqui dentro da teoria de Darwin, tá? Estou resumindo para vocês aqui. O conceito da variabilidade de herança. Ou seja, você vai ter o conceito aqui, então, de herança. O que é uma herança? Indivíduos parecidos com os pais. Coloquei parecido, novamente. Não são idênticos, não são iguais. Parecidos não é igual, entendeu? Então, ele é apenas parecido. Junto com esse conceito aqui, você consegue, então, definir os principais itens que tem que ter dentro do algoritmo genético, pensando naquela perspectiva lá. Então, se eu fizer uma analogia aqui, ó, lá na biologia, eu vou ter algumas situações, ok? Lá no meu algoritmo genético, eu vou ter outra situação. Por exemplo, lá na biologia, eu vou ter um cara chamado gene, certo? No nosso algoritmo, o gene vai ser a representação mínima dentro de um conjunto de representações do meu indivíduo, ok? Por exemplo, eu posso ter um gene dentro do meu algoritmo que marca a cor do cabelo, que marca a cor dos olhos. Eu tenho outro gene, entendeu? Eu tenho outro gene que marca a altura. Eu tenho outro gene que marca a pigmentação da pele. Então, eu posso ter vários genes, ok?
O conteúdo que está dentro do gene, ou seja, a cor do cabelo, a cor dos olhos, ok? Nós chamamos de alelo. Lá na biologia. Então, esse cara aqui é o quê? É o conteúdo do gene. Ou seja, é o valor do gene, é a característica de verdade. Onde eu estou armazenando ele, nós chamamos de gene. O conteúdo dele nós chamamos de alelo. Quando você pega várias características dessa que eu acabei de falar, cor dos olhos, altura, peso, sexo e etc, etc, várias características, nós chamamos isso daqui lá na computação, lá na biologia de cromossomo. Ok? Então, o que são cromossomos? Eu posso dizer que são um conjunto de genes. Vou colocar no plural, de genes. Certinho? Então, esse daqui é um conjunto de genes. Esse cara aqui é o cromossomo. Então, eu preciso saber, basicamente, esses três caras. E aí, eu preciso saber, então, o que é um indivíduo. Um indivíduo, ou indivíduos, certo? É um conjunto de um ou mais cromossomos. Um ou mais cromossomos. Eu posso ter um indivíduo, né? Que, para esse indivíduo, eu chamo ele de indivíduo, mas eu posso chamar ele de cromossomo, porque ele só tem um cromossomo. Não tem problema. Ok? Quando eu falo aqui de genótipo, quando eu falar de genótipo, eu tenho o cromossomo devidamente codificado. Eu sei que todas as posições dele têm um valor e eu conheço esse valor. Ok? Certinho? Quando eu tenho ele mapeado, ele é genótipo. Quando eu tenho ele codificado, que eu posso ir lá e transformar ele no código, fazer um deparo dentro do meu algoritmo, eu tenho o fenótipo, ok? A posição do gene, na posição 3, na posição 4 do cromossomo, eu chamo esse cara, então, de locus, de local, ok? De localização. Aí eu tenho um conceito aqui, então, de população. População está mais fácil da gente entender, né? O que é uma população? É um conjunto, ok? De possíveis soluções, ok? O que é uma solução? É um indivíduo. Cada indivíduo dentro do algoritmo genético é uma possível solução. É ele que vai carregar toda a carga genética e eu vou, através da função de fitness, dizer se esse cara é apto ou não e vou classificá-lo dentro dos aptos, quem que é o melhor, ok? E o conceito de geração é o conceito que eu acabei de falar, né? Nós estamos em uma geração e nós vamos morrer e vai vir a próxima geração. Então, o que é isso? Então, isso daqui é o quê? É um conjunto de população ou uma população, certo? Dentro de um período de tempo. Ok? Então, dentro de cada iteração do meu algoritmo, cada interação do meu algoritmo, todos os indivíduos dentro daquela interação, todos os indivíduos aqui dentro dessa interação, eu vou dizer ele que ele faz parte da minha geração. Então, seria isso. Então, um exemplo aqui, se eu pegar um indivíduo qualquer, sei lá, eu posso dizer, eu posso mapear ele dentro de uma estrutura de array, que tem algumas posições, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, ok? Esse cara aqui dentro, o conteúdo dele aqui, ó, o conteúdo é o alelo, certinho? O conteúdo é alelo. A caixinha que está armazenando aqui é o meu gene, ok? É o meu gene. Então, essa posição que eu posso dizer que é a cor dos olhos, certinho? O valor zero significa que eu vou ter uma tabela em algum lugar que zero é igual a verde, 1 é igual a azul,
Se tiver 2 ali, eu vou falar que é o cor dos olhos preto, entendeu? E por aí vai, certo? E quando eu pego isso daqui tudo, esse conjunto aqui inteiro, eu chamo esse cara aqui de indivíduo. Ou, se eu estiver olhando só para ele, indivíduo, mas se eu olhar para um conjunto dele, eu posso também dizer que ele é o quê? Um cromossomo. Essa é a codificação. E quando eu limito o valor do alelo, quando eu limito o valor do alelo, eu digo qual que é a codificação do meu indivíduo, barra cromossomo. Por exemplo, se for uma codificação binária, os valores representados do alelo pode ser 0 ou 1. Se for uma representação decimal, ele pode ir de 0 a 9. Se for uma representação textual de string, entendeu? Ele pode ir de A a Z, por exemplo, sei lá. Ok? Mas ele pode ser uma representação de ponto flutuante. Então, ele pode ter números quebrados. Com ponto aqui, 1.0, 1.2, entendeu? Então, é uma representação não inteira. Ok? Então, a forma como eu digo aqui é basicamente os tipos de variáveis das linguagens de programação. Certinho? Você pode dizer que da posição 0 até a posição 3, a codificação é binária, e da posição da 0 a 2, né, posição 0, 1, 2 é binária, da posição 3, 4, 5, 6, entendeu? Ela é decimal. Então, você tem aí um indivíduo com características dessa forma, só que todos os indivíduos terão esse tipo de codificação. Entendeu? Então, esses algoritmos aqui que tratam dessa forma, nós falamos que ele é um algoritmo evolucionário, ou um algoritmo genético. Então, os algoritmos... Então, aqui, os algoritmos evolucionários, eles possuem 5 componentes. O primeiro é uma representação genética. O segundo componente que você tem que ter dentro de um algoritmo evolucionário é a geração da população inicial. A terceira é uma função de fitness. Lembra que eu falei para vocês que tem que avaliar? Função de fitness. Essa função é que garante, né, quem que está apto ou não está apto para ir para a próxima geração. Depois, você vai aplicar no que sobrar da população, você vai aplicar os operadores genéticos. Esses operadores genéticos, eles vão te auxiliar a gerar os descendentes, né? Porque você não pode zerar a sua população, você tem que garantir uma quantidade mínima de indivíduos. Quais são esses operadores genéticos, os principais? Você tem o operador de seleção, foi esquisito, né? Deixa eu apagar aqui. Você tem aqui o operador de seleção, você tem o operador aqui de cruzamento, e você tem, por exemplo, o operador aqui de mutação. Por exemplo, tá? Tem mais aí. E os 5 aqui, ok? Que são os valores de parâmetros que os algoritmos evolucionários, ok? Terão para poder ele funcionar. Por exemplo, um valor de parâmetro aqui. Qual que vai ser o tamanho da população? Ok? Qual que vai ser a probabilidade
dessa mutação aqui, de ocorrer uma mutação no indivíduo? Você não pode mutar todo mundo. Você pode mutar parte da população. Ou você quer mutar todo mundo e quer mutar parte dos genes. Tudo bem, você que vai dizer qual que é a probabilidade dessa mutação. Qual que é a probabilidade de aplicar um cruzamento? Qual que é a probabilidade de você aplicar uma outra técnica? Entendeu? Qual que vai ser, principalmente aqui, ó, o seu critério de parada? Quando é que seu algoritmo vai parar? Porque algoritmos genéticos têm a característica de ficar rodando ali quase que eternamente. Ele só para quando ele converge para uma solução. Como é que você vai saber que ele está convergindo para uma solução ou não? Então, você tem que dizer no seu algoritmo aqui qual que é essa probabilidade, ok? Então, qual que seria a base desses algoritmos? Como que eu construo, então, um algoritmo aqui canônico, tá? Ou seja, um algoritmo que já é reconhecidamente, né, através de um algoritmo evolucionário, ok? Essa busca por solução, sabe aquela busca por solução? Ela nunca pode ser randômica, porque se ela for randômica, ela cai em uma busca não heurística. Ela tem que ter alguma inteligência. Por isso que a gente chama de busca heurística. Lembra que a gente tratou desse assunto no vídeo passado? Então, primeira característica, a busca por novos indivíduos, por soluções, não é randômica. Ou seja, não é aleatória. Então, se ela não é aleatória, a busca, ela é, então, o quê? Direcionada a satisfazer algum critério. Se o critério é apenas um, a gente chama que o critério é objetivo. Se o critério é mais do que um, aí é um critério multi-objetivo, aí seu algoritmo fica mais complexo, ok? Algoritmos multi-objetivos são mais complexos. Isso daqui, você vai mapear ele direcionado a satisfazer algum critério, a satisfazer, a resolver algum quê? A resolver algum quê? Algum problema, que é o problema do porquê você está criando o seu algoritmo genético. Ok? Então, a sua busca, você tendo aqui uma população de indivíduos espalhados aqui dentro, ok? E você começa a testar soluções, não entenda esse indivíduo como uma única geração, pode ter aqui, ó, várias gerações aqui, tá? Então, ele conseguiu chegar nesse, depois ele chegou nesse, depois ele chegou nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse. Observe, ele não vai ficar voltando aqui, entendeu? Então, é esse direcionamento aqui que o algoritmo precisa. Então, ele vai nas regiões que possuem o quê? Uma maior, entendeu? Valores das aptidões. O que é aptidões? Aptidões é a capacidade que o indivíduo tem de sobreviver, porque é a nossa função de fitness, certo? E diferentes computações evolucionárias tratam essa busca aqui, ó, de maneira diferente. Cada um tem uma dinâmica, ok? Então, nós falamos que esse cara pode ser uma busca de geração de indivíduos de maneira estocástica, que é aleatória, ou de uma maneira não tão estocástica. A geração da população inicial vai ser estocástica ou não? Se for estocástica, ele gera totalmente aleatório a população de indivíduos. Mas você pode ir lá e colocar algum mecanismo com segurança, você tem que ter um entendimento muito grande do seu problema para fazer isso, porque senão você direciona a solução e talvez direcionar a solução, você não chega numa solução ótima, né, que você pode ir lá e colocar um cara chamado bias, entendeu? Que é um direcionamento. Mas se você colocar um direcionamento aqui, um bias, talvez a sua solução converge para esse cara aqui, ó, do qual não era do que você estava esperando. Então, tem que saber, tem que conhecer o problema, tem que estudar o problema e você vai fazer parte do conjunto de engenheiros que vai formular esse problema, entendeu? Né? É formular uma solução para o seu problema. Então, basicamente, um ritmo, você teria assim, ó, você teria aqui uma população inicial,
que nós vamos chamar aqui de pais, são os pais, ok? E aí você vai aplicar em cima desses pais aqui um critério de seleção. Você vai selecionar os melhores indivíduos, os indivíduos mais aptos para a próxima geração. Então, aqui tinha 100. Passou para cá apenas 10. E aí, no processo de recombinação, né, você, de geração de nova população, você vai pegar esses 10 e vai transformar em 100 de novo. Que esse 100 de novo aqui, nós chamamos de quê? De filhos. Ok? E aí você vai ficar fazendo esse ciclo aqui. Até que, por algum critério seu, você fique satisfeito com a população dos filhos que foi gerada, entendeu? E você fala que essa geração aqui, entendeu? É a sua o quê? Solução. Ok? Essa daqui é a sua solução. Então, você vai ficar rodando. Se você vai ficar rodando aqui dentro dessa situação aqui, população inicial, aí você mata alguém pelo processo de seleção, aí você recombina e você gera filho. Aí depois você volta, faz esse processo de seleção, recombinação, filho. Volta, recombinação, seleção e filho. Volta. Então agora você já está em qual geração? Na terceira. Então a quarta geração aqui é a sua o quê? A sua caixinha contendo os indivíduos mais adaptados. Aí você ordena essa lista de 100 indivíduos aqui, ok? Do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, o que tiver aqui são as melhores o quê? O indivíduo na posição 0 da ordenação aqui é o indivíduo mais apto, é o cara da solução. É a sua solução. Então, como que eu poderia transformar isso daqui em um algoritmo? Ok? Então, primeiro, eu vou fazer a geração da população inicial, que a primeira população é a população 0, certo? E eu vou fazer isso de maneira estocástica ou não. Se for, então você vem aqui e coloca como você quer fazer isso. De maneira aleatória. Ok? Certo? Beleza. O segundo item, eu vou repetir, vou colocar um while dentro do meu algoritmo. Repita até que você consiga uma solução. Aí, qual que é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você vai aplicar a função matemática de fitness que você mapeou do seu problema, a função de fitness, em todos os indivíduos de P0. Ok? B, você vai selecionar. Não, vou até melhorar isso aqui para vocês, tá? B, ordene pela nota do fitness. Ok? Certinho? Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai selecionar os X melhores. Você que vai definir se é 10, se é 20, se é 30, ok? D, com base nos X melhores, você vai gerar descendentes aplicando aqueles operadores. Que seria o cruzamento e da mutação. E esse operador aqui vai te gerar a população 0 mais 1, ou seja, a população 1. Certinho? Ok? E você vai repetir esse processo aqui, então repita aqui, até que o critério de parada seja satisfeito. Então, no nosso caso aqui,
no nosso caso aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir esse texto. Beleza, então, item 3 aqui. Item 3, ok? Você vai repetir, repita até o critério de parada ser satisfeito. O critério pode ser repita até esse P0 ser P100. Ou até a função de fitness chegar no valor X. Entendeu? Ou então um conjunto das duas. Certo? Então, você tem várias possibilidades de trabalhar com esse critério aqui de parada. Então, basicamente, se eu tivesse que fazer um fluxograma para vocês aqui, para ajudar vocês a ter um melhor entendimento, se não entendeu até agora, eu vou ter aqui uma bolinha aqui, né, tracei esse pretinho aqui, que esse cara aqui é o meu início, e aí eu vou gerar a população inicial, ok? Aí eu vou passar esse cara numa função de avaliação, função de avaliação. Essa função de avaliação, ela pergunta, a solução é uma solução? Se for uma solução, ele vai para o fim, né? Então aqui é o status de fim. Se não é uma solução, ele aplica os operadores de seleção, ou seja, vai matar alguns indivíduos, vai sobrar só alguns, vai fazer operadores de cruzamento, ou seja, vai retornar a quantidade de indivíduos da população inicial, a quantidade, né? Se lá tinha 100, agora vai ter 100 novamente. Nesses indivíduos do cruzamento, aplica-se operadores de mutação para poder garantir uma variabilidade genética, ok? Depois que gerou essa população, então aqui gerou uma nova população. Aí eu submeto esse cara aqui a uma nova avaliação. Então, na primeira rodada é isso. Aqui, iniciou em população inicial P0. Quando ele chegar aqui agora, ele já está na P1. Quando ele passar pela avaliação, passou aqui, não é uma solução, e ele passou na seleção de novo, esse P1 aqui vai para quando? Vai para quem? Para P2. Passou, vai para P3. Entendeu? Até ele chegar na população adequada. Então, esse daqui é o fluxo, tá? Um desenho, um diagrama de fluxo, de como funciona qualquer algoritmo evolucionário. Ok? Então, esse daqui é o nosso vídeo que eu queria chegar hoje dentro da estratégia, né? De aplicar algoritmos evolucionários. Ok? Dúvidas? Deixa um comentário aqui no final do vídeo. Beleza, professor.